tema desta palavra é: Deus te deu o espírito de fortaleza, amor e moderação. Amém? Está em 2 Timóteo 1, nós vamos ler do verso 3 ao 7. Enquanto o Vitor coloca o texto aqui, eu quero perguntar: alguém aqui sente medo de alguma coisa? Alguém já teve medo de alguma coisa? Eu acho que todo mundo tem um medinho, né, de alguma coisa, né? Tem medo, tem assim um receio. Eu também tenho medo de algumas coisas aqui. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 1, do 3 ao 7, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações dia e noite. Aqui é o apóstolo Paulo falando com Timóteo. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, e em qual habitou primeiro a tua avó Lóide e a tua mãe Eunice. E eu estou certa de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. E o verso 7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Eu comecei a ler um livro de autoria de Napoleão Hill, não sei se alguém conhece, e o título desse livro é Mais Esperto que o Diabo, o título do livro. E o livro ele tem uma passagem que relata uma entrevista com o diabo. E em uma de suas falas, o diabo diz o seguinte: por milhões de anos, eu tenho dominado as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Olha só, por milhões de anos, o diabo tem enganado a humanidade por meio do medo e também da ignorância. E o que é o medo e o que é que ele provoca? O medo ele é uma emoção humana básica e uma resposta de sobrevivência a uma ameaça percebida, que pode ser real, mas também pode ser imaginária. Pode ser coisa da nossa cabeça. E o que ele provoca? Ele provoca reações fisiológicas, ele aumenta os batimentos cardíacos, a tensão muscular, e ele prepara o corpo para enfrentar ou fugir de uma situação perigosa. Sabe aquela coisa que alguém vem te dar um susto, você bum, parece que teu coração dispara na hora? Você sente aquele medo, ai, a gente já fala, né? Ai, que medo, né? É isso que acontece, o coração começa a acelerar. A reação ela é imediata pelo cérebro, e que ao identificar um perigo, ele aciona o sistema de alerta para mobilizar e paralisar o corpo. Então, diante de uma reação de medo, a gente paralisa, porque o cérebro faz isso. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele não nos deu um espírito de temor. E se não é de Deus, se não é Deus que dá, então quem é que dá esse espírito de temor? Porque ele diz aqui no versículo 7, ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor. Então, da onde é que vem esse espírito de temor? Deus, irmãos, Ele não dá espírito de medo, que assusta as pessoas. Isso é um espírito demoníaco, que traz pânico e faz com que as pessoas tenham sentimentos e pensamentos que destroem vidas, né? O espírito de medo, ele pode agir. E qual que era o maior alvo do espírito de medo? Você sabe qual que é o maior alvo do espírito de medo? É a nossa mente. A mente, ela é o campo de batalha. Efésios 6, 17 diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que protege a nossa mente é a palavra de Deus. É a palavra que protege a nossa mente, que protege de ser lançado coisas na nossa mente, que vem trazer medo, que vem trazer insegurança. Você sabe o que o espírito de medo faz?
ele pode influenciar os seus pensamentos, ele pode causar dúvidas, desespero, ele pode te levar ao pecado ou a comportamentos autodestrutivos. Ele pode usar a mente de uma pessoa e fazer uma pessoa se atirar de um precipício. Ele pode fazer isso. Ele pode botar medo na pessoa, botar pânico, depressão, ao ponto da pessoa fazer isso. Porque ele atua aqui na mente, nos pensamentos. Ele causa dúvida, mas será, né? E o espírito do medo, ele está associado a trazer misérias, doenças, pobrezas e outros infortúnios para a vida das pessoas. Você sabia que o espírito, ele não lê mente, você sabe disso, né? Quem conhece a nossa mente é só o Senhor Jesus. Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe que o Marcelo está pensando ali agora. O Senhor já sabe o que o irmão Manuel está pensando, mas o inimigo não sabe. Ele não tem esse poder. Ele estuda o seu comportamento para poder explorar as tuas fraquezas, como, por exemplo, um rancor, uma raiva, o pecado. E ele traz esse medo. Quando nós ficamos sabendo do diagnóstico da minha irmã, que ela foi diagnosticada com câncer no útero, quando a família soube disso, veio um medo. Veio uma reação de medo para todos nós. Porque a primeira coisa que a gente pensa é que, quando você recebe essa notícia, vai morrer. Não é isso que acontece? Primeira coisa que vem na mente. E o medo toma conta. E o medo se alastrou ali no nosso meio. E nós somos em várias irmãs, tem os parentes. E aquilo um foi passando para o outro. Ai, meu Deus, o que será? O que é que vai ser agora? Né? E o que é que pode acontecer? Então, esse medo que a gente sente não vem de Deus. Medo de sofrer, medo de ser rejeitado, medo de insetos, medo de pesadelo, medo de acidente, espírito de pânico. Isto não vem de Deus. Isto não é do Senhor. Tem gente que tem medo de avião. Quem aqui tem medo de avião? Tem medo, né? Eu também tinha medo. Mas eu tinha uma vontade de voar. Sabe? Mas eu tinha medo. Eu falava, Jesus, e aí? Eu tenho vontade, mas tenho medo. Né? E eu lembro que toda vez que passava um avião, eu falava, ó, eu indo. Daqui a pouco vinha outro avião, eu falava, ó, eu vindo. Então eu estava profetizando, mas eu tinha medo. E aí na empresa que eu trabalhava, a gente viajava muito para Curitiba, para reunião. E um dia o nosso supervisor chegou e falou para nós assim, olha, dessa vez nós vamos de avião. Coraçãozinho, ó, tuc, 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 tuc. Mas eu tive que enfrentar esse medo. Tinha medo, fiquei com medo. Porque a gente não sabe como que é. A gente tem medo do desconhecido. Porque a gente não sabe como que é. E olha, irmãos, eu fui. Deu um friozinho na barriga porque a gente não sabe. Mas agora eu vou. Onde o Senhor preparar para mim no avião, eu vou. Aonde for, Ele pode me levar que eu vou. Porque o medo não vem de Deus. O medo, ele é um espírito que vem sobre a nossa vida para impedir a gente de alcançar até os nossos objetivos. Então nós temos que perder esse medo, nós temos que arrancar ele da nossa vida, porque não vem de Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas Ele deu o espírito, sabe do quê? De fortaleza, um espírito de amor e de moderação. Deus só nos dá coisas boas, sabe? Jesus veio para nos dar coisas boas. Primeiro Ele veio para salvar as nossas vidas. Isso é muito bom. Quem é salvo aqui? O Senhor veio para salvar a tua vida. O Senhor Jesus veio para curar, isso é coisa boa. Para curar enfermidades, para curar as pessoas doentes, isso é bom. Jesus veio para libertar as pessoas que estão presas, que estão cativas. Sabe, isso é bom, tudo que Jesus faz é bom demais. Então Ele não dá espírito de medo para nós, Ele dá espírito de fortaleza. Aleluias. O espírito de fortaleza,
o Senhor dá o espírito de fortaleza para nós. Para quê? Para nós sermos fortes diante de tudo. Sermos fortes diante de tudo. E se você conseguir vencer todo medo, para você conseguir, você precisa ouvir boas notícias. Você precisa ouvir a palavra de Deus que fortalece. Se fortaleça nessa tarde. Lança fora esse medo que às vezes está te definhando e você não percebe. O Salmo 91, 1 e 2 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Amém? Então manda esse espírito de medo para o abismo e receba nesta tarde a fortaleza do Senhor. Receba o que o Senhor está nos dando hoje. A palavra do Senhor diz que Ele já nos deu um espírito de fortaleza. Ele já deu. Então basta a gente receber. Quando vier o medo, nós precisamos estar atento e falar: vai embora da minha vida. Sai de mim esse medo. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. E também o Senhor nos deu o espírito de amor. Por quê? Porque o amor de Deus nos motiva a fazer a coisa certa. 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha, irmãos, o medo produz tormento. Deixa a pessoa apavorada, deixa a pessoa insegura, em pânico. Semana passada, vocês já viram umas formigas grandonas que tá voando aí agora? Vocês já viram? Semana passada eu estava com meu sobrinho no colo, bebezinho, e a minha irmã já tinha dito que ele morre de medo dessa formiga. E eu com ele no colo, a formiga bateu na minha cabeça e caiu no chão. Aí eu fiz assim. No que eu fiz assim, ela caiu no chão. Quando ele olhou para o chão, que ele viu a formiga, ele estremeceu todo, ficou vermelhinho e começou a gritar. Mas ele gritava de tanto medo, que a gente teve ali que dar apaziguar ele ali, sabe? Então o medo, ele faz isso com a gente, ele deixa a gente atormentado, ele deixa a gente praticamente fora de si. E o medo não vem do Senhor, é um espírito. O Senhor não te deu, Ele não nos dá espírito de medo. Ele dá espírito de fortaleza, para você ser forte, para você ser corajoso, para você poder trabalhar todos os dias, para você ter paz de espírito, em nome de Jesus. Amém? Você recebe o espírito de fortaleza do Senhor? Você recebe o espírito de amor do Senhor? O amor, ele é capaz de eliminar o medo, porque ele opera com base na confiança e não no castigo. Deus é amor. Se você ama a Deus, você sabe que Ele é maior, Ele é mais forte, Ele é poderoso, Ele te protege de qualquer ameaça maligna. O Senhor te protege. E Ele também já nos deu espírito de moderação ou de bom senso. Mas o que é isso, né? É saber tomar decisões sábias, guiadas pela palavra de Deus. Isso é espírito de moderação. Quando você sabe tomar decisões assertivas, né? Então, para você ter uma mente sã, manter o equilíbrio em momentos difíceis, em situação de medo. Será que a gente consegue manter o equilíbrio numa situação de medo? É isso que eu estava pensando, né? Será que a gente consegue? Na hora a gente quer correr, quer voar. Eu mesma sou uma que tenho medo da voadora, da barata. Quando eu vejo, eu falo que eu atravesso uma parede aqui, olha. Mas a gente não tem que ter medo, porque o medo não vem do Senhor. A gente tem que ter força para poder vencer esses medos. E o Senhor está trabalhando isso na minha vida. Em nome de Jesus, eu sei que Ele vai trabalhar na sua também. Amém? Glória a Deus. Então, basta nós recebermos esse Espírito e aplicar na nossa vida. Como? Crendo no Senhor Jesus, acreditando que Ele está conosco, acreditando que Ele está na nossa frente. Sabe lá o louvor? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Então Ele está na frente.
Nós temos que crer, porque quando nós cremos que o Senhor está na frente, que Ele quebra as barreiras, Ele quebra as correntes, aí nós vamos avançando de fé em fé e de glória em glória. Amém? Então, nesta tarde, o Senhor quer arrancar esse espírito de medo. O salmista diz assim, quando ele estava com o maior medo da vida dele, ele disse assim no Salmo 56:3: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. É isso que nós temos que fazer. Confiar no Senhor. Está com medo? Confia no Senhor. Esta noite eu estava comentando com a Paulinha, eu passei um medo perrengue, porque é assim, antes de eu vir para Jesus, eu tinha muito pesadelo. Alguém aqui tem pesadelo? Sofre com pesadelo? Eu sofria muito com pesadelos. E eu tinha medo de dormir. Sabe, eu saía do meu quarto, ia no quarto da minha mãe e falava: mãe, ora pela minha vida, porque eu estou com medo, eu estou com medo de dormir de novo, e vinha o pesadelo. E a minha mãe orava e eu voltava para a cama. Mas eu não tinha discernimento, eu não tinha conhecimento da palavra. Eu acabava de deitar, de dormir, vinha o pesadelo novamente. Aí eu voltava de novo no quarto: mãe, ora por mim. Nem deixava minha mãe dormir, coitada. Mas aí, quando Deus me trouxe, me levou lá na pastora Isabel, que ela me ensinou que Deus não nos dá o espírito de medo, mas de fortaleza, eu aprendi a vencer esse medo. E eu quero que você também aprenda a vencer. Porque o medo, irmãos, é uma coisa que vem, o medo não vem de Deus. Ele vem nas nossas vidas. Mas se nós confiarmos no Senhor, Ele vai ter que ir embora. O Salmo 37 diz assim, 37:5. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele. O que Ele vai fazer? Ele vai fazer o resto. Então nós temos que entregar e confiar, porque o resto Ele vai fazer. Então nós precisamos entregar tudo e resistir o espírito do medo. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Amém? O que é sujeitar a Deus? Significa se render à vontade de Deus e obedecer. E o que significa resistir o diabo? Significa opor-se às tentações e mentiras do diabo, que ele vai fugir. Então o que nós precisamos? Se encher de Deus. A palavra do Senhor diz em João 16:33: no mundo a gente vai passar por aflição. O Senhor fala que no mundo você vai passar por medo? Tem alguma palavra, algum versículo na Bíblia que fala que a gente vai passar por medo? Eu não achei nenhum. A gente passa por aflição, a gente é desanimado, a gente é perseguido, acontece várias coisas conosco, menos o medo, porque o medo não vem do Senhor. Amém? Então, se fortalecer no Senhor e se encher com o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Esta é a palavra que o Senhor deu para nós nessa tarde. Que você se encha, se fortaleça no Senhor, em todas as áreas da sua vida. Eu não sei qual área da sua vida que traz medo, que te deixa inseguro, que te deixa apavorado. Mas eu quero, nesta tarde, que você se fortaleça no Senhor, que você busque a presença do Senhor e manda esse medo embora, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que falando assim é fácil, né? Mas só quem passa é que sabe. Mas essa palavra é para quem está passando por essa situação de medo, para que possa se fortalecer. Você que está nos acompanhando, se fortaleça no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu recebi essa palavra, eu tomei ela para mim, e eu vou me fortalecer nela, com amor e com espírito moderado, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Curva sua cabeça. Glória a Deus. Eu quero que você pense agora, o que é que tem te trazido medo?
é na área financeira, está endividado, não está conseguindo saldar seus compromissos. Eu costumo dizer que a área financeira é a pior de todas, porque a gente deita na cama, a gente que é responsável, vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir. Você rola, como que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Da onde vai sair a providência? E aquele medo de bater em palma na frente da tua casa. Se você sente medo nos relacionamentos, o Senhor te dá espírito de fortaleza hoje. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua área, eu sei a minha. E eu sei que o Senhor está trabalhando. Então eu quero orar por você nesta tarde, clamar a Deus pela tua vida, para que esse espírito maligno volte para o lugar de onde ele veio, em nome de Jesus, amém? Curva sua cabeça, pensa aí, o que é que vem te trazendo medo e insegurança, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai, a tua palavra é clara, quando ela diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Nós estamos aqui nesta tarde, Pai, como soldados, um exército do Senhor. Nós queremos nos sujeitar ao Senhor nesta tarde, Pai. Nós queremos resistir esse espírito de medo, Senhor, esse espírito, Senhor, de pânico. Ah, Pai, quanta gente depressiva, quantas pessoas, Pai, insegura, que chora, que não consegue dormir à noite. Ah, Senhor, acode essas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Entra com a tua providência, Pai, em nome de Jesus Cristo. Arranca todo esse medo, arranca todo esse mal, Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza, e a tua palavra diz que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. A nossa esperança está no Senhor, ó Pai. Venha, Senhor, com teu exército, venha, Senhor, com anjos, arcanjos, guerreiros, com espada de fogo, Senhor. Ah, Senhor, guerrear, Senhor, a favor das nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu profetizo nesta tarde que todo esse medo está sendo lançado no mar do esquecimento, está sendo lançado no abismo, em nome de Jesus. E eu profetizo que a sua fé está sendo fortalecida nesta tarde. O Senhor está derramando uma unção de fé para que você possa crer e enfrentar essa dificuldade, em nome de Jesus, na sua vida, na sua casa. Talvez é uma enfermidade, como eu passei, Senhor, lá na minha casa, mas o Senhor entrou com a tua providência. Cantas esse espírito de medo no lugar dele, e o Senhor veio com a tua vitória, Pai. Hoje a minha irmã já está sarada, está curada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, e assim vai acontecer na sua vida, na sua casa e no meio da sua parentela. Eu declaro bênção sem medida sobre a tua vida. Eu declaro esse medo debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus, porque o Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda. Nós temos que estar em cima e não embaixo. Por isso que nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir esse mal, para que ele vá para bem longe de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, a sua casa, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo sua esposa, eu abençoo tudo que está nas suas mãos, os seus bens, as suas finanças. Eu abençoo nesta tarde, Pai, vai abrindo agora as comportas dos céus, vai, Senhor, derramando bênçãos sem medidas, algo, Senhor, que o nosso olho ainda não viu, o nosso ouvido não ouviu, e nem chegou no nosso pensamento, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que nós possamos receber hoje, porque o dia é hoje, o amanhã não nos pertence, e o ontem já se foi, então é para hoje. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada um dos meus irmãos, para o louvor da tua glória, amém, e graças a Deus, amém, irmãos. Foram abençoados? Eu fui muito abençoado com essa palavra, glória a Deus. Agora nós vamos louvar, nós vamos já estar encerrando, e se você precisar de oração com intercessão, com imposição de mãos,
a gente vai estar aqui, eu, a Paulinha, as meninas, para poder estar orando pela sua vida. Amém? Foram abençoados mesmo? Glória a Deus. Aleluias.